Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. Nós temos um prazer muito grande de estarmos aqui com os amados irmãos, louvando, engrandecendo, magnificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então é um prazer enorme falar um pouquinho de Jesus, orar, né? Nós devemos orar, nós vamos orar também no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos colocar a nossa vida no altar, também a vida dos nossos amados irmãos, aqueles que estão passando por momentos difíceis, né? Nós vamos estar orando pela vida deles, nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, crendo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele entrará com as providências necessárias em nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, seja bem-vindo nessa manhã, que o nosso Deus esteja pegando a cada um de nós pelas mãos, nos direcionando, dando o melhor caminho para que nós possamos, no nome do santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e muito mais amém. É um dia assim preciosíssimo que o Senhor tem nos dado, e nós temos prazer de estar diante do Senhor. Já está conosco aí Patrícia, que Deus te abençoe, Patrícia, que Deus esteja aí operando na sua vida. Parabéns aí pela filhona, Deus esteja aí dando muitos e muitos anos de vida, muita saúde para ela. Deus esteja aí fazendo infinitamente mais. Que Deus esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Jaque Vix, seja bem-vinda em nome de Jesus. Milk Dix, seja bem-vinda. Deus esteja abençoando aí a todos em nome de Jesus. Quero estar orando com os meus amados irmãos, com as minhas amadas irmãs nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados. Nós colocamos, ó Pai, aleluia, diante do Senhor, ó Pai, a nossa satisfação, o nosso prazer, Pai, de estar recebendo de Ti, Senhor Deus, mais uma oportunidade de vida, mais uma oportunidade, ó Pai, de trilhar, Senhor Deus, os caminhos planejados, ó Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, que temos colocado no nosso coração. Nós cremos que o Senhor, ó Pai, tem feito, ó Pai, infinitamente mais. Assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, magnifico, exalto, Senhor Deus, o Teu santo nome. Seja o Senhor nessa manhã, Senhor Deus, a estar tratando, Senhor Deus, de cada um dos Teus filhos, ó Pai, prosperando, ó Pai, na caminhada, Pai, que venhamos, ó Pai, Deus de Israel, está orando, está clamando, está colocando a nossa vida no altar. Que seja o Senhor, ó Pai, está, Senhor Deus, estabelecendo, Senhor Deus, Deus, bênçãos, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai. Livra, Senhor Deus, do homem sanguinário, da mulher perversa, Senhor Deus, da bala perdida também achada, Senhor Deus, de arraios, assaltos, ó Pai, tempestades. Que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, ligados, Senhor Deus, no trono da tua graça, Pai. Que os seus santos anjos, ó Pai, o teu grande exército do céu, Senhor Deus, venha nos proteger, guardar. Que o Senhor venha nos blindar, Senhor Deus, com sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Nos esconde atrás da cruz do Senhor, ó Pai. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, onde colocarmos a planta dos nossos pés, haveremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, de ser, Senhor Deus, benquistos, ó Pai. Ó Deus de Israel, como é bom, Senhor Deus, aleluia, nós estarmos, ó Pai, diante do Senhor. Como é prazeroso, ó Pai, nós termos, ó Pai, a alegria, Senhor Deus, da Tua salvação. Então nos ajuda, nos fortalece, nos capacita. Olha, Senhor Deus, para nós, Senhor Deus, com um olhar favorável. Toma, Senhor Deus, as famílias nas Tuas mãos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que a discórdia há de cair por terra, Senhor Deus, que haja concórdia, que haja, Senhor Deus, união, Senhor Deus, que haja amor, ó Pai, que haja, Senhor Deus, tranquilidade. Toma a criança, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, o adolescente, o jovem, o adulto, Senhor Deus, o ancião. Toma um ancião, Senhor Deus, protege, guarda, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, os cônjuges, ó Pai, toma, Senhor Deus,
ó Deus de Israel, todos os teus filhos e filhas, ó Pai, para honra e glória, Senhor, do teu poderoso nome. Assim, Senhor, nós clamamos ao Senhor, assim, Senhor, nós colocamos, Pai, a nossa vida no teu santo altar. Faça, Senhor, resplandecer, Senhor, da tua glória, Senhor, sobre nós. Que venhamos ver, Senhor, as tuas mãos potentes, ó Pai. Que venhamos ver o Senhor, ó Pai, aleluia, Deus, agindo, Senhor, com a tua soberania de sempre. Então, Pai amado, toma, Senhor, aqueles, Senhor, que têm se encontrado, ó Pai, cabisbaixo, Senhor, depressivos, Senhor. Toma aqueles, Senhor, que têm, Senhor, autocomiseração, Senhor, aqueles, Senhor, que têm baixa estima, Senhor. Toma, Senhor, esteja, Senhor, ó Pai amado, Pai querido, Senhor, levantando o seu semblante, ó Pai, pois a tua palavra diz, Senhor, todo aquele que se humilha será exaltado. Assim venha, Senhor, a exaltação do teu filho e da tua filha, Senhor, através do teu Santo Espírito. Cuida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão, Senhor, aleluia, nos asilos, ó Pai, centro de recuperações, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus de Israel, toma, Senhor, todas as crianças, ó Pai, que estão, Senhor, ó Pai amado, Pai querido, Senhor, em creches, ó Pai, outros, ó Pai, estão, Senhor, precisando, Senhor, de uma família, Senhor, aleluia, Senhor, precisando de um lar adotivo, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor, esteja, Senhor, fortalecendo os teus filhos e filhas, ó Pai, Deus de Israel, nesta manhã, Senhor, que possam, Senhor, ver, Senhor, a tua glória, Pai. Toma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus de Israel, aqueles que estão, Senhor, doentes, ó Pai, e as doenças, Senhor, teima, Senhor, em não sair, Senhor, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu louvo, engrandeço ao Senhor, ó Pai, te peço, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, tomando, Senhor, aquele que está hospitalizado, Senhor, no CTI, Senhor, na UTI, Senhor, ó Pai amado, Pai querido, em coma, Senhor, nos leitos, ó Pai, ó Deus de Israel, quando a gente chega no hospital, a gente vê quantas ambulâncias chegando, ó Pai, com uma situação, é outro, ó Pai, com situação diferente, Pai. Deus de Israel, quantas situações, ó Pai, tem aparecido, ó Pai. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, ó Pai, eu te peço, Senhor, a tua boa mão, Senhor, vai curando, Senhor, vai consertando, fazendo infinitamente mais, Pai. Toma, Senhor, aqueles, Senhor, que tem clamado, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor, aquele que tem, Senhor, sido, Senhor, o chefe de família, Senhor, que tem, Senhor, levado o pão cotidiano para o seu lar. Assim, Pai amado, abre portas, ó Pai, coloca por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toda inveja, Senhor, toda represália, Senhor, toda a situação, Senhor, que tem, Senhor, trago, Senhor, desgaste, Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor, o Senhor esteja, Senhor, abrindo portas, ó Pai, onde não tem porta, manifestando, Senhor, o teu poder, a tua unção, Senhor, que todos venham ver, Senhor, a tua boa mão, ó Pai, agindo, Senhor, com poder e glória. Assim, Pai amado, Pai querido, e seja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Então, é aniversário, né? Aí da Kailane, né? Que então Deus esteja abençoando a Kailane, né? 17 aninhos, que as mãos do Senhor estejam sobre Kailane, né? Eu vi aí nas postagens que a minha amada irmã Patrícia colocou. Tá linda, né, a Kailane? Que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente. Também está conosco aqui, né, a Dona Maria Guiomar, né? Está dizendo, peço oração para a minha saúde. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja tomando, Senhor Deus, a Kailane, Senhor, nas tuas mãos, dando muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, abrilhantando os seus caminhos, ó Pai, operando, Senhor Deus, toma a Dona Maria, Senhor Deus, Guiomar, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, sarando, Senhor Deus, a tua filha, Pai, trazendo milagres, Senhor Deus, que as tuas mãos de poder estejam sobre ela, sobre a sua casa, Senhor Deus, sobre todos os seus. Assim, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, as tuas filhas, ó Pai, nessa manhã, operando, Senhor, de uma maneira abundante, de uma maneira transbordante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, que seja um tempo abençoadíssimo para as minhas amadas irmãs, irmãos, também Leidiane Maria, que Deus esteja te abençoando, seja bem-vinda, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus esteja aí operando maravilhosamente
no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A dona Maria Guiomar está dizendo: vou fazer uma cirurgia, só estou esperando a doutora me ligar. Que Deus cuide desse momento, né? Nós cremos que, dona Maria Guiomar, que nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, estará com a senhora. Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. E eu creio que a mão potente do nosso Deus, que o Espírito Santo do Senhor estará sobre a senhora nesse momento, né? Até mesmo Deus, ele pode fazer um milagre antes da senhora ser operada, mas tudo esteja sendo colocado nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele venha fazer infinitamente mais do que ele tem aí nas suas mãos. Amém? Então vamos estar colocando nas mãos de Deus. Deus tem a melhor solução para todas as coisas e nós agradecemos ao nosso Deus por tudo que ele tem feito, por tudo que ele ainda há de fazer. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Eu quero, nesta manhã, estar falando a respeito do que o Senhor colocou em meu coração. Quero falar a respeito de prazer, né? A respeito de contentamento, né? Hoje de manhã, quando o pastor Carlos estava tomando o seu de jejum, né? O café da manhã, eu senti um prazer tão grande, né? No sabor do café, que eu falei: Senhor, que coisa boa, que coisa maravilhosa, né? Muitas vezes, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a gente está descontente com tantas coisas, né, que o nosso coração chega a adoecer. A gente está descontente com tanta coisa, a gente olha para o marido abençoado que Deus colocou e a gente não valoriza os filhos com saúde, filhos abençoadíssimos, e a gente não consegue agradecer a Deus por esses filhos. A gente tem casa, tem onde morar, a gente tem o almoço, a janta sobre a mesa, e muitas vezes a gente está insatisfeito. A gente olha para tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e a gente fala: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mas a gente precisa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar satisfeito com tudo aquilo que ele tem colocado no nosso coração. Então, um texto que eu quero trazer para os amados irmãos está em Salmos 16, versículo 11. A reflexão, esse prazer que nós precisamos de ter diante de todas as coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos. Hoje é dia 10 de 10 de 2023, 10 de outubro de 2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Hoje, às 19 horas, nós temos o culto presencial aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, e será um prazer enorme estar te recebendo aqui. Vai ser muito bom, porque a cada momento que nós nos colocamos diante do nosso Deus, Deus trabalha maravilhosamente. Eu creio que Deus, ele trabalhará ainda na data desse dia de uma maneira assim abundante, de uma maneira transbordante. Deus fará milagres nas nossas vidas, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu também tenho deixado 2 links dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos, amigos, que estejam assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então esteja compartilhando, esteja aí colocando a sua vida no altar, esteja buscando ao Senhor, falando com Deus. Deus, eu tenho contentamento, eu tenho prazer em todas as coisas que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Eu quero verdadeiramente ser agradecido, eu quero ter satisfação. E é muito bom, amado irmão, quando nós enxergamos em Deus tudo isso que Ele tem feito para conosco. Amém?
Então, Salmo 16, eu quero estar convidando os amados irmãos a estarem abrindo aí no Salmo 16. Oh Deus de Israel, fala conosco, ó Pai. Salmos 16, versículo 11. Salmos 16, versículo 11. Vamos lá, meus amados irmãos, buscar esse salmo para nós estarmos refletindo diante do nosso Deus. Vai ser uma bênção, né? Salmo 16, 11. Oh Deus de Israel, como é maravilhoso, Deus, poder estar na tua presença, poder ter contentamento, poder te abraçar, poder deleitar-se no Senhor. 16:11 diz assim: entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz, aleluia, cair. Vamos ler, não, eu abri aqui em Jó. Que susto que eu levei, meu amado irmão, minha amada irmã. Vamos aqui, Salmo 16. Salmo 16, vamos colher do fruto do Espírito. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao evangelista Heleno, pastor da casa do Senhor. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Seja bem-vindo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Heleno também, nosso amado evangelista, sempre tem umas lives abençoadas também. Que Deus esteja aí operando através da vida do nosso amado evangelista. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Então lerei novamente. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Que maravilha nós estarmos diante do Senhor. Eu trouxe um texto também para a gente estar aí mergulhando nesse texto. Eu quero convidar os meus amados irmãos para nós estarmos aí entrando, nesse texto com os nossos corações desejosos, prazer, regozijo e contentamento. Então, nós precisamos ter prazer. Muitas vezes, amados irmãos, nós ficamos tão enrijecidos que a gente deixa de ter prazer. A gente fica tão enrijecido com medo do outro, o que o outro vai pensar, o que nós estamos fazendo. E eu estava olhando para uma pessoa ontem, parece que foi uma menina que eu estava olhando. E assim, ela não me viu não, mas ela estava assim em um certo lugar e ela estava assim com tanta vergonha de si que ela queria se esconder. E muitas vezes nós estamos assim desse jeito, a gente tem vergonha de nós, muitas vezes nós temos vergonha de existir. E o Senhor nos chama, a liberdade, o Senhor nos chama à existência, o Senhor nos chama para que nós venhamos nos apresentar, porque nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. E tudo que o Senhor tem feito, meu amado irmão, é bom. Tudo que o Senhor tem aí colocado diante de nós, amados irmãos, é maravilhoso. Então, nós precisamos ter prazer e contentamento em tudo que o Senhor tem aí nos apresentado, tudo que o Senhor tem nos dado. Então, que em nome de Jesus Cristo, que haja prazer, regozijo, contentamento na parte, aleluia, de nós estarmos fazendo tudo que o Senhor tem aí dado para que nós façamos. Então, seja num café da manhã, seja com o filho, com a filha, seja no trabalho, seja na escola, seja onde quer que nós estejamos, que venhamos ter prazer em tudo que o Senhor tem colocado
em nossas mãos. Amém? Então, a Bíblia diz, ou melhor dizendo, a Bíblia não diz que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Não está escrito na Bíblia. Na verdade, essa frase é apenas um dito popular que se tornou comum entre os cristãos. Embora ela até possa trazer um princípio bíblico válido, não se pode dizer que essa frase é um versículo bíblico. A questão é que essa ideia de que diante de Deus até a tristeza salta de alegria tem origem numa interpretação equivocada de um texto do livro de Jó, combinada com o ensino bíblico de que a alegria é uma dádiva que Deus comunica aos crentes. Vamos entender melhor. Diante de quem a tristeza salta de alegria? No livro de Jó lemos: no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Jó 41, versículo 22. Esse versículo registra uma frase que pertence ao discurso de Deus a Jó. Nesse discurso, Jó ouviu sobre a obra divina na criação e foi submetido a uma série de questionamentos que expressavam a pequenez, insignificância humana diante do Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Então, é Deus, aleluia, quem tem nos sustentado, é Deus quem tem nos dado contentamento, é Deus quem tem nos dado prazer, é Deus quem tem sido tudo em todos. Então, usando uma linguagem poética, Deus citou em seu discurso duas criaturas, o Behemonte, Jó 40, e o Leviatã, Jó 41. Há muita discussão sobre a identidade dessas criaturas. O Behemonte é apresentado como uma criatura quadrúpede e selvagem, que em algumas traduções é identificado como o hipopótamo. Já o Leviatã é um monstro aquático identificado como o crocodilo em algumas traduções. Seja como for, as duas criaturas são apresentadas de modo a enfatizar a soberania inatingível do Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de tudo quanto há, e que se subjuga a mais poderosa das criaturas, o homem incapaz de resistir essas criaturas ferozes. Então, obviamente, é loucura o homem pensar que pode resistir ao Criador delas. Jó 41, 10, 11. Amém? Glórias a Deus. Dando continuidade, é nesse contexto, na descrição do Leviatã, em que algumas traduções bíblicas, o texto diz que diante dele, Leviatã, até a tristeza salta de prazer. Então, muitas pessoas lançam mão dessa afirmação aplicando ao Senhor, mas de fato o texto bíblico não está dizendo que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Diante dele, até a tristeza salta de alegria. A frase diante dela, até a tristeza salta de alegria ou prazer, está presente apenas nas versões bíblicas mais antigas, como na Almeida revisada e corrigida, mas as traduções mais modernas e atualizadas traduzem a expressão hebraica original de modo a harmonizá-la de forma mais coerente com o contexto e o sentido pretendido pelo autor bíblico. O que, na verdade, provavelmente o texto está dizendo é que diante da presença do Leviatã,
o que se percebe é terror, pavor e medo por causa da sua força descomunal. E por isso que nas traduções mais modernas, tanta força reside em seu pescoço e que o terror vai adiante dele. Jó 41, versículo 22. Nova versão internacional. No seu pescoço reside a força, diante dele salta o desespero. Almeida revisada e atualizada. Na presença de Deus, há alegria. Como ficou claro, definitivamente a Bíblia não diz que diante de Deus até a tristeza salta de alegria, mas também é verdade que a Bíblia ensina que na presença do Senhor o crente encontra alegria em abundância. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vinda, minha amada irmã Marina Salles Andrade. Que Deus te abençoe, Deus proteja, Deus te guarde, que Deus esteja fazendo infinitamente na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus Cristo. É um prazer muito grande recebê-la mais uma vez nesta manhã. Também todos os nossos amados irmãos que já estão conosco, é um prazer muito grande. Já passa aqui de 700 pessoas, nós chegando quase um número aí de 800 pessoas. É um prazer muito grande tê-los comigo aqui nesta manhã, louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus, amém? Então, a palavra de Deus promete aos santos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Os redimidos verdadeiramente podem dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias, capítulo 8, versículo 10. A verdadeira alegria vem de Deus e é comunicada aos filhos em Cristo pelo Espírito Santo. Por isso, o apóstolo identifica a alegria como uma das virtudes do fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Pedro escreve que o cristão, aleluia, glórias a Deus, tem acesso à alegria, a uma alegria tão grande e gloriosa que a palavra não pode descrever. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Não há palavras para descrever o quanto é bom estar diante do Senhor, o quanto é glorioso, o quanto é verdadeiramente honroso estar diante do Senhor. Então, embora a Bíblia não diga diretamente que diante da presença do Senhor até a tristeza salte de alegria, certamente ela diz que diante de Deus não há espaço para a tristeza. Isso porque, como declara o salmista, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra há eterno prazer. Salmo 16, versículo 11. Amém? Então que Deus esteja aí nos abençoando, que nós venhamos deixar toda a tristeza de lado, nós venhamos ter prazer, contentamento em tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos trazendo um parâmetro do mundo, nós estamos trazendo um parâmetro de desonestidade, de coisas que têm vindo aí muito fácil, mas o nosso parâmetro, meu amado irmão, minha amada irmã, é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos estar aí, conforme diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, né? E ali ele diz, amados irmãos, que sendo fraco ele se fez forte, sendo pobre fez muitas pessoas ricas, sendo ali passando por tristezas, mas ele sempre trazendo alegria. Então é assim que o homem de Deus, a mulher de Deus se mostra diante da sociedade, e há contentamento no Senhor, há alegria no Senhor. E nós precisamos, amados irmãos, nos desvencilhar de coisas que venham nos colocar para baixo. Nós precisamos nos desvencilhar da tristeza, de tudo que não opera a graça e o milagre de Deus. Nós precisamos
estar nos afastando. Então, que venhamos aí colocar a nossa vida no altar e falar: Deus, eu aceito verdadeiramente as tuas bênçãos para a minha vida e eu quero recebê-las em nome de Jesus. Amém? Também quero deixar aqui uma palhinha a respeito do livro dos Mártires. Eu quero estar com meus amados irmãos, lendo mais um pouquinho a respeito das atrocidades, das situações horrendas que nós temos visto aqui, que os papistas, eles venham de uma forma assim, demoníaca, está matando, destruindo todos os protestantes. Eu quero aqui dar continuidade a um texto que nós já estávamos lendo ontem, e diz assim: nem mesmo a catedral de Armangue escapou da fúria desses bárbaros, pois foi maliciosamente incendiada desde a sua parte superior e queimada até o solo. E na tentativa de extirpar, se fosse possível, a raça dos infelizes protestantes que viviam nas proximidades de Armaga, os irlandeses queimaram todas as suas casas, e em seguida reuniram centenas daquela gente inocente, jovens, velhos, sob o pretexto de dar-lhe guarda e salvo-conduto, e até coleraim, porém lançaram sobre eles no caminho e assassinaram duramente, em que todas as partes da Irlanda foram praticadas contra os pobres protestantes terríveis barbaridades como estas que acabamos de relatar. Quando foi feita posteriormente uma avaliação do número de pessoas sacrificadas, chegou-se ao resultado de 150.000 pessoas mortas, destruídas, dilaceradas pelos papistas, para a satisfação do diabo e das almas papistas. Estes miseráveis desalmados, excitados e arrogantes pelo êxito, ainda que mediante métodos acompanhados de enormes atrocidades, como talvez jamais se tenha visto, imediatamente foram, ou melhor dizendo, tomaram posse do castelo de Neri, onde eram guardadas as provisões, munições do rei, e com pouca dificuldade apossaram-se de Dundalk, pois tomaram a cidade de Ard, onde assassinaram todos os protestantes. Em seguida, encaminharam-se a Drogheda, que não estava em condições de suportar o ataque, apesar de que cada vez que os irlandeses renovavam os seus ataques, eram vigorosamente contra-atacados por um número muito desigual das forças reais, poucos fiéis cidadãos protestantes sob o comando de Sir Henry Tichborne, ou melhor dizendo, Tichborne, o governador, ajudado pelo Lord Visconde de Moray. O cerco de Drogheda iniciou-se no dia 30 de novembro de 1641 e manteve-se até o dia 4 de março de 1642, quando Sir Pelin O'Neal e os rebeldes irlandeses, sobre as suas ordens, viram-se obrigados a retirar-se. Porém, foram enviados 10.000 soldados da Escócia a favor dos protestantes irlandeses e foram apropriadamente distribuídos pelas principais partes da Irlanda. Felizmente, anularam o poder dos assassinos papistas. Depois disso, os protestantes viveram tranquilos durante certo tempo. Durante o reinado de Jacob II,
A sua tranquilidade viu-se, porém, interrompida outra vez, porque durante um parlamento celebrado em Dublin, em 1689, muitos dos nobres do clero e dos homens gentis da Irlanda foram acusados de alta traição. O governo da Irlanda estava naquele tempo nas mãos do conde de Tyrconnell, um fanático papista e implacável inimigo dos protestantes. Por ordem dele, foram novamente perseguidos em várias partes do país. As rendas das cidades de Dublin foram confiscadas e a maioria das igrejas foi transformadas em cárceres. Se não fosse pela decisão e valentia incomum das guarnições das cidades de Londonderry e Enniskillen, não teria resultado um lugar de refúgio para os protestantes em todo o reino, mas todos teriam caído nas mãos do rei Jacob e do fanático partido papista que o denominava. O célebre assédio de Londonderry começou no dia 18 de abril de 1689, imposto por uma tropa de 22.000 papistas, a flor do exército irlandês, e os seus defensores eram constituídos de um corpo de protestantes fugitivos sem instrução de guerra, que se refugiaram ali, e a metade do regimento dos disciplinados soldados do Lord Mountjoy, com a principal parte dos irlandeses, os quais contemplavam o número de homens capazes de portar armas, ou seja, 7.371. Os assediados esperavam a princípio que as 2 provisões de trigo e outros víveres lhe seriam suficientes, porém, com a continuação do assédio militar, as suas necessidades aumentaram e ao fim fizeram-se tão intensas que durante um tempo considerável antes de levantar-se o cerco, a ração semanal de um soldado era meio litro de cevada, por uma pequena quantidade de verduras, umas poucas colheres de fécula e uma porção moderada de carne de cavalo. Ao final ficaram reduzidos a uma tal situação que comeram cães, gatos e ratos. Após seu sofrimento aumentar pelo assédio militar, muitos desfaleceram e desmaiaram de fome ou necessidade, ou caíram mortos pelas ruas. E deve-se destacar que, quando o seu socorro tão amplamente esperado chegou da Inglaterra, estava já a ponto de ficarem reduzidos à seguinte alternativa: ou preservar suas vidas comendo a carne uns dos outros, ou tentar abrir caminho lutando contra os irlandeses, o que sem dúvida alguma significaria a sua destruição. Os socorros foram transportados com sucesso de barco a Mountjoy e de Derry e de Poynix e de Coleraine, quando somente lhes restavam 9 cavalos magros e um pouco menos de meio litro de farinha para cada homem, devido à fome e à fadiga da guerra. Seus 7.371 homens que estavam armados foram reduzidos a 4.300 homens, a quarta parte dos quais permaneceu inutilizados. Assim como a calamidade dos assediadores foram grandes, também o foram os terrores e sofrimento de seus amigos e parentes protestantes.
os quais inclusive mulheres e crianças foram levados à força desde aquela região a um raio de 30 milhas, desumanamente reduzidos à triste necessidade de estarem por vários dias e noites sem alimento e nem abrigo diante das muralhas da cidade, e ficarem assim expostos tanto ao contínuo fogo do exército irlandês do lado de fora, como disparos dos seus amigos que estavam na cidade. Porém, os socorros chegados da Inglaterra colocaram um feliz término aos sofrimentos. O cerco suspenso no dia 31 de julho, o qual durou 3 meses, na véspera do dia em que terminaram o assédio militar de Londonderry, os Iníqueles entabularam uma batalha com o corpo de 6.000 católicos romanos e irlandeses em North Butter e Castle, em que morreram 5.000 deles. Este fato, juntamente com a derrota sofrida de Londonderry, desalentou os papistas e abandonaram todos o seu posterior intento de perseguir os protestantes. No ano seguinte, em 1690, os irlandeses lutaram a favor do monarca deposto Jacob II, porém foram completamente derrotados pelo sucessor Guilherme III. Este rei, antes de deixar o país, reduziu a submissão ao estado em que permaneceu desde então. Porém, apesar de tudo, a causa protestante está agora sobre base bem sólida. Os irlandeses, que anteriormente levavam a vida instável e ociosa nos bosques, campos, montes, e viviam da bandidagem contra os seus semelhantes, agora que pela manhã apoderaram-se de todos os seus despojos e à noite repartiam o que saquearam, tornaram-se desde então, desde muitos anos, um povo pacífico, civilizado, gostam dos bens da sociedade inglesa e das vantagens do governo civil, negociam em nossas cidades, estão empregados em nossas fábricas, são também recebidos no meio das famílias inglesas e tratados com grande humanidade pelos protestantes. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, nós terminamos mais um capítulo dessa saga, dessa luta, desse livro chamado A Era dos Mártires, que tem aí verdadeiramente passado por uma situação assim terribilíssima, que nós, quando lemos, nós sentimos muito a morte de cada irmão protestante, de cada pessoa que tem aí dado a sua vida pela causa de Cristo. E nós estamos vendo aí, a guerra em Israel, que luta, que situação difícil, tem passado, aqueles que creem em Cristo, aqueles que têm buscado ao Senhor como verdadeiramente o Senhor e Salvador da sua vida, Bom dia, minha amada irmã Noemi Souza, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde a toda a sua família, amém? As minhas amadas irmãs também que estão entrando aqui nesta manhã, que Deus esteja abençoando, a todas as minhas amadas irmãos, Tá aqui Maria Luísa Malu, de Portugal, que Deus esteja te abençoando, seja bem-vinda nessa manhã, que Deus esteja operando sobre todos vocês. Eu quero orar nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, a Deus, por essa manhã de terça-feira. Senhor Deus, eu peço tua bênção, Pai, sobre a vida, Senhor Deus, de cada irmão, sobre a vida de cada irmã, Senhor Deus, que as tuas mãos potentes estejam sobre a Josi, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, alívio de suas dores, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, fazer um milagre, Senhor Deus, que a tua filha tanto precisa. Também toma o Wilson, ó Pai, nas tuas mãos, toma também, Senhor Deus, a dona Elani, Senhor Deus, esteja tomando meu cunhado Francisco, ó Pai, minha irmã Maria Helena, Senhor Deus, minha esposa
Diva, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, tomando todas aquelas pessoas, ó Pai, que tem clamado ao Senhor por socorro, ó Pai, conforme a minha amada irmã que no início aqui falou que vai passar por umas cirurgias, que o Senhor tenha, Senhor Deus, a misericórdia, Senhor Deus, de cada um dos teus filhos, ó Pai, das tuas filhas, ó Pai, entra com as providências necessárias para que eles, ó Pai, venham receber de Ti, Senhor Deus, Deus, um milagre que tanto necessita. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós te pedimos também, Senhor Deus, uma terça-feira abençoadíssima, que o poder do Teu Santo Espírito venha sobre nós e que nós possamos ser uma bênção nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração para todos, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Então Deus abençoe, Deus proteja, Deus esteja guardando, Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos aí colocado diante dele. Então que seja uma bênção a tua vida diante desse Deus que tudo pode. Então até mais tarde, às 19 horas, nós estaremos juntos novamente, que Papai do Céu esteja aí florescendo, né, o nosso caminhar, onde nós estivermos, né, que o Espírito Santo do Senhor esteja fazendo infinitamente mais pela minha vida, pela tua vida, pelos nossos familiares, que cada um de nós venhamos experimentar a boa mão do Senhor na data desse dia. Então fica na paz, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, amém? Ficar na paz.